Olá a todos, sejam bem-vindos ao Afrocast, ao nosso mais novo episódio deste mês, o mês de julho. Estamos aqui num tempo de muito calor mesmo, e particularmente numa época também que é intensa aqui na Faculdade de Direito. Como sabem, é a época das orais, portanto é uma confusão enorme. Calor, mais orais, o stress, tudo fica ao rubro, mas estamos aqui na edição do mês de julho do Afrocast, que tem tudo para ser descontraído, não é? Até porque o convidado que nós temos aqui hoje é uma figura muito conhecida aqui na faculdade, é uma figura que toda a gente reconhece que dá para ter conversas muito descontraídas. Portanto, nós estamos aqui com o professor Eduardo Vera Cruz Pinto. Dispensa apresentações, mas de qualquer das formas é o diretor da nossa faculdade desde o ano passado e já vai no seu segundo mandato, digamos assim, como diretor da faculdade, diretor por duas vezes, mas professor catedrático aqui na nossa faculdade. Faz parte do grupo de Ciências Histórico-Jurídicas. Toda a gente já teve o professor Vera Cruz como professor de Direito Romano ou como Filosofia. Portanto, é uma figura aqui muito conhecida. Portanto, queria agradecer ao professor Vera Cruz por esta oportunidade. Como sempre, é uma honra, é um gosto estar aqui. Ter uma outra oportunidade de conversar com o professor é sempre bom e sempre aprendo coisas novas. Obrigado, não é? obrigado. Portanto, obrigado. Então, professor, como é que está? Estou bem, filho. Com calor, como disseste, mas bem. É isso que importa, não é? Mas mesmo assim, a faculdade não pode parar. Mesmo com o calor, a faculdade não pode parar. Gerir esta faculdade não pode parar. E certamente que não é nada fácil. Eu digo com o conhecimento da causa, mas já lá vamos. Para iniciar, eu gostaria de perguntar ao professor quem é Eduardo Vera Cruz Pinto. Nós todos já sabemos, diretor da faculdade, professor catedrático, etc. Mas além daquilo que toda a gente já vê, quem é o Eduardo Vera Cruz? Começa logo, em primeiro lugar, boa tarde. Dar os parabéns ao Mauro pela sua licenciatura e agradecer-lhe a sua participação na vida da Faculdade de Direito. Essa começa logo a pergunta mais difícil. Uma pessoa caracterizar-se a si própria é um exercício verdadeiramente difícil. Tem certeza que está à altura? Eu procuro ser uma pessoa cheia de gente dentro de mim. Quer dizer, ser pai dos filhos, dos muitos filhos que tenho, ser diretor de uma faculdade com mais de 5.000 alunos, ter a preocupação de que cada pessoa, aluno, funcionário, professor que esteja na faculdade tenha um ambiente distendido, um bom ambiente de trabalho, onde se possa dar aulas, praticar desporto, exercer o seu hobby, fazer música, ter os corredores sempre com cartazes de iniciativas, colocar a faculdade fora dos muros, enfim, fazer da faculdade uma casa do saber, uma casa do conhecimento, mas sobretudo uma casa da cidadania. E, portanto, eu procuro ser em casa, na faculdade, no seio da família, no seio da comunidade académica, uma pessoa que resolve problemas em vez de criar problemas e uma pessoa que procura, em cada decisão que toma, preocupar-se com quem está por trás daquela decisão. Quem é que é visado na decisão. Saber que o exercício da política, para nós que somos eleitos para fazer política na Faculdade de Direito, a nossa primeira preocupação são as pessoas. E por isso é que eu, como tu sabes, tanto me preocupo com o governo numérico. Eu não quero que a Faculdade de Direito tenha decisões que são resultado do trabalho de um algoritmo com base naquilo que se lhe dá. Procuro que cada aluno que se sente injustiçado por uma decisão burocrática, que possa ter no seu diretor uma pessoa que o ouve, que ouve as suas razões e que depois, ou a favor ou contra, deferindo ou indeferindo, explica. A pedagogia da decisão é explicar os fundamentos que levaram a que a decisão fosse aquela e não outra. Por isso, o professor Vera Cruz, já é a única que interessa aqui, é o professor Vera Cruz. O professor Vera Cruz é essa pessoa. Claro que uma pessoa com estas características numa universidade, numa faculdade de Direito como a nossa, tem sempre, felizmente, muitos amigos, muita compreensão, muito apoio,
mas também tem aqueles que consideram que a melhor maneira de dirigir uma faculdade é outra. E é próprio da democracia. É próprio da democracia. Eu respeito isso. Felizmente tenho tido, sempre que vou a votos, tenho tido a sorte da faculdade, ou de uma maneira ou de outra, com as maiorias viajantes que se constituem, tenho tido a sorte de ter a confiança dos meus pares, ter a confiança da comunidade académica, estudantes, funcionários, e isso facilita-me muito a vida. Não sei se respondi, tentei fugir na medida do possível. Apanhando aqui na última parte que o professor referiu, eu acho que aquilo não é sorte, acho que nunca foi sorte. Eu acho que aquilo, pelo contrário, reflete aquilo que é a característica que o professor Vera Cruz tem, que toda a gente reconheceu, e toda a gente reconhece e deve reconhecer aqui na faculdade, e dá para perceber, sobretudo aquelas pessoas que convivem mais com o professor, para perceber que o professor dedica-se à faculdade, que o professor entrega-se à faculdade, prioriza a faculdade, colocando às vezes os interesses da faculdade à frente dos seus próprios interesses pessoais, e isso não acontece com qualquer um, não é uma coisa que nós encontramos em qualquer sítio, em qualquer pessoa. Portanto, se o professor Vera Cruz teve e tem o percurso que construiu até hoje, certamente não foi por acaso, acho que concordará comigo. E eu gostaria de perguntá-lo e quando é que isto começou, porque é um percurso, como disse, e portanto, cada dia é um dia, cada dia construindo uma coisa nova, agregando coisas novas. Portanto, vamos falar sobre o início, lá do início, quando as coisas começaram, desde a infância e assim, para termos a possibilidade de compreender melhor a figura que nós temos aqui, que é o professor Eduardo Vera Cruz. Opa, isso, quer dizer, eu sou republicano, nessa medida a família tem sempre um peso. Eu sou filho de um cabo-verdiano e de uma madeirense, sou neto, bisneto, trineto, quadrineto de cabo-verdianos, do lado do meu pai, também com brasileiros, a mistura, mas as relações entre Cabo Verde e o Brasil são conhecidas. Pois. E depois, no lado da Ilha da Madeira, a mesma coisa. As relações entre Cabo Verde e a Madeira são profundíssimas também. E sabe-se muito pouco sobre isso até. É muito pouco estudado. Estão agora jovens historiadores cabo-verdianos a trazer, mas isso é uma das vantagens da independência, não é? Né? Nós é que escolhemos os temas que estudamos e por isso há uma jovem geração de historiadores que estão a começar a trazer coisas que estavam escondidas, ou porque não interessava estudar, ou porque ninguém pegou nelas. E essa relação entre a Madeira e Cabo Verde é uma relação fortíssima. Eu conheço-a através da história da minha família, mas a mesma coisa com o Brasil, né? Eu, do lado do meu pai, tenho avós brasileiros, avós, bisavós, etc. E, portanto, nós temos aqui um cruzamento que, durante todo o período colonial e ditatorial, o 25 de Abril aparece, eu tenho 13 ou 14 anos, estou em Angola e todos nós temos duas consciências claras. O colonialismo era um sistema, para já, completamente ultrapassado, sem nenhuma justificação. A guerra era uma coisa que marcava isso. Na família sempre se discutiu política, escondendo a política dos miúdos, não é? Os miúdos vão embora e tal. Os meus tios, muito politizados, e por isso falava-se muito. Depois houve a ruptura, o 25 de Abril, as independências. Nós tivemos sempre aquela ideia de onde é que nós estamos, qual é a nossa pertença. Claro que muito cedo, e a historiografia brasileira ajudou-nos a isso, mesmo os que descendem de colonizadores, quando são tratados como colonizados, não têm dúvidas de qual é o seu lado. E por isso não se deve, que cada um tem a sua história de vida. Há pessoas que dizem, não, eu vou por esse caminho ou vou por outro. Eu desde o início que sou angolano, filho de cabo-verdianos e, portanto, sempre me considerei, porque fui educado no seio da comunidade cabo-verdiana em Angola, sempre me considerei um cabo-verdiano de pertença, digamos assim, de cultura, de convivência, e sempre me considerei um angolano de nacionalidade. Por isso, as minhas escolhas foram feitas cedo, e isso, claro,
a consciência política surgiu cedo, surgiu a militância também cedo, o percurso que faz com que a luta anticolonial, a luta contra o apartheid sul-africano, a luta contra o império, a luta contra as formas de desigualdade fundadas na cor da pele, na condição económica, no sexo, etc. Tudo isso aos poucos foi aparecendo. E nós conseguimos, ao longo do tempo, conseguir somar a luta colonial não tanto a uma ideologia política de esquerda, de direita, etc., mas sempre identificando a luta anticolonial com uma luta pela igualdade, pela dignidade dos povos colonizados e por aí fora. Depois surgiu uma crise que foi saber até que ponto é que os movimentos surgidos nas Américas, foi uma coisa que a minha geração teve que discutir, por volta eu tinha 30 anos, 40 anos, tivemos que discutir se aqueles modelos de discurso e de luta eram aqueles que nos convinham mais. Aí a nossa geração dividiu-se um pouco. Uns consideraram que as lutas deviam ser lutas que se aproveitava o discurso e o caminho aberto, e outros que consideraram que não. Eu sou daqueles que se consideraram que não, que uma coisa é a solidariedade das diásporas africanas, etc. Nada disso está em causa. O que está em causa é a adaptação de modelos de discurso e de luta. Portanto, sempre considerei que a luta anticolonial dos africanos em África tem características próprias e modelos próprios, com toda a correspondência, com todas as complementaridades, mas são coisas diferentes. Os povos colonizados têm hoje um trabalho muito mais difícil, porque o colonialismo travestiu-se, tem novas fórmulas, o neocolonialismo nunca se assumiu com um discurso colonialista, adota outra linguagem e, portanto, é muito importante dizer às jovens gerações africanas que estão na Europa e das diásporas que não nos podemos deixar enganar pela conversa que acha que estamos todos unidos em determinadas matérias. Não. Nós temos, de facto, grandes oposições. Tudo começa na linguagem, nas atitudes, na sobranceria, na arrogância, e é preciso que os militantes da luta antirracial e anticolonial, antirracista e anticolonialista, compreendam que há várias lutas que estão aqui presentes, mas há uma própria, que é a nossa, e que aqui na faculdade sempre esteve representada no núcleo dos estudantes africanos e nos contributos que dá. Nem sempre é possível, porque não é compreensível aqui que esse discurso possa ser um discurso completamente solto e assumido, por vezes resulta daquilo que são as conversas entre os membros da comunidade que têm maior consciência política. Portanto, foi essa, o quadro vem de uma adolescência que apanha o 25 de Abril e as independências. 50 anos depois podemos dizer que há um verso do Onésimo Silveira que fica sempre na cabeça. Ele dizia que da árvore abandonada a folha não tem saudade, que interessa ser por pés pisada ou por ventos levada, se só depois de caída a folha tem liberdade. Isto para recordar que claro que há coisas negativas nas independências, claro que há retrocessos em muitas matérias, claro que há autoritarismos, claro que há distorções, claro, isso tudo, até porque se teve a seguir às lutas pela independência nacional, seguiram lutas pela democratização, que até foram lutas bastante rápidas logo a seguir, quer dizer, para aqueles que viveram esses acontecimentos foram muito tardias, para outros foi um processo que chegou na altura em que chegou. Mas quando se pede balanços, etc., acho até graça quem é que pode dizer que as independências não valeram a pena. As independências são a dignidade e por isso não interessa, como dizia o outro, o que é que interessa se eu tenho o PIB muito alto, o que importa se eu tenho, nas estatísticas apareço com isto e com aquilo. O que importa verdadeiramente é uma pessoa poder dizer eu pertenço a um povo soberano, a nossa autodeterminação e a independência foi construída com luta e isso sedimenta ainda mais a ideia de que qualquer independência vale a pena a qualquer submissão colonial.
pronto, o professor acabou por tocar aqui em diversos Peço-te pontos. desculpa, mas a conversa fica solta. E pontos que o professor sabe que eu também tenho algum interesse, que o professor sabe que eu dedico algum tempo do meu estudo para saber mais. E, de facto, aquela época da passagem dos anos 50 para os anos 60 e depois para a década de 70 foram anos marcantes para o continente africano. Marcantes. E a partir da década de 60, marcantes para nós, hoje, falantes da língua portuguesa. Porque eu até posso confessar aqui ao professor, às vezes eu fico a pensar como é que seria se eu vivesse naquela época. Porque, de facto... Estavas preso no exílio. Porque, de facto, foi uma época em que eu não creio que a expressão tensão política é a melhor expressão, mas uma época em que a consciência política, ora, estava à flor da pele, estava ao rubro, em que as massas africanas começaram a olhar para si mesmas e a tentar procurar por uma autodeterminação, seja ela política, o que inicialmente não correu bem, e depois armada. E, portanto, isso teve muita repercussão até os dias de hoje. Aliás, aquilo que nós vivemos hoje, pelo menos nos países africanos de língua portuguesa, é uma consequência direta daquilo que foi feito nas décadas que eu referi. E o professor apanhou um pouco de tudo. Ou seja, tendo raízes cabo-verdianas, mas ligadas com o Brasil. Aliás, o próprio nome já é um denominador disso, porque Vera Cruz é uma árvore muito comum no Brasil, não é? E se não estiverem, acho que houve tempos que o Brasil era chamado de terra de Vera Cruz, não é? E dentro de Cabo Verde, com cabo-verdianos, tendo a origem que nós temos, a mistura que nós temos, convivendo com tudo, e Angola, que é um país do tamanho do mundo, não é? Um país gigantesco. E, portanto, o professor acabou por, creio eu, estou aqui a deduzir daquilo que eu conheço do professor, acabou por apanhou coisas, bebeu desses aspectos geográficos que acabaram por se interligar, e depois o professor chegou aqui em Portugal com 25 de Abril, não é? E aqui na faculdade, hoje, aquilo que nós temos é uma coisa que não é tão diferente daquilo que se fez 60, 70 anos atrás, ou seja, a procura pela dignidade, por melhores condições, de modo em que aquilo que nós temos aqui hoje, que é a nossa vivência de hoje, não será aquela que daqui a 10, 15 anos os próximos estudantes encontrarão. Porquê? Porque nós estamos a moldar uma consciência política aflorada, para que as coisas comecem a mudar pouco a pouco, até que de facto haja uma mudança. Aliás, aquilo que aconteceu no Conselho de Escola no ano passado, com as propinas, é uma prova real daquilo que eu estou a dizer, porque já se falava das propinas há anos, uma coisa que foi se sedimentando, uma coisa que foi aos poucos ganhando corpo, e hoje, a partir deste ano letivo, 2025-26, será uma realidade. Portanto, o curioso, o interessante nisso é que o Sr. Vera Cruz esteve sempre envolvido, e é claro que devemos reconhecer que existem pontos positivos e outros não tão positivos, mas faz parte, como nas independências, com os períodos posteriores, os chamados períodos de construção nacional, pelo menos é isso que se denomina quer dizer, alguma parte, não toda a gente, mas algumas pessoas denominam isso em Cabo... sempre que fica fora. Denominam isso em Cabo Verde, período de construção nacional, independência até a abertura política nos anos 90, mas de facto é aquilo que nós temos, é uma construção paulatina das coisas, e pelo menos no caso do Cabo Verde estamos a dias de comemorar o 50º, são países, realidades completamente diferentes daquela que temos hoje em 2025, daquela que existia em 1975. Portanto, nós devemos reconhecer as coisas boas, as coisas menos boas, e a partir disso tentar construir coisas melhores, não é? Mas pronto, já divagámos um pouco. Fizeste bem, filho. Então, mas eu gosto de te ouvir. voltando aqui de novo, e
acho que as coisas acabaram por encaixar na carreira do professor, não é? Em Cabo Verde há uma figura muito conhecida, quer dizer, não é... A geração de hoje provavelmente não a conhece assim tanto, mas aqueles que de facto procuram saber, certamente irão conhecer e certamente saberão quando eu mencionar o nome. O senador Vera Cruz. Que acho que iria falar, mas acho melhor deixar o professor falar. Acho que seria melhor. Porque acho que dá para ver como é que as peças se encaixam até o momento em que o professor escolheu o curso de Direito. Em primeiro lugar, bom, três coisas distintas. Nós todos somos percursos de contradições. Nós temos muita, ao longo da nossa vida, e até se eu pensasse agora com 64 anos como pensava com 54, a pergunta que fazia o que é que eu fiz destes 10 anos, não é? E, portanto, nós temos contradições. Todo o nosso percurso é feito disso. A minha família é, pelas suas múltiplas origens, uma contradição. Nós temos na família sempre pessoas de um lado e do outro da barreira, pessoas com opções diversas, e por isso crescer em famílias que têm elas próprias uma diversidade tão grande sobre os factos que estão a acontecer, sobre as ideias que estão a ser apresentadas, etc. Isso para mim foi uma riqueza. Eu tive a sorte de contactar, através do meu tio Álvaro, que era casado com a minha tia Teresa, que nós chamávamos Teté, o irmão da minha tia Teté era o Zé Araújo, que esteve aqui na faculdade e que depois fugiu e foi para o PAIGC. Ouvimos sempre falar dessas pessoas, da tia Amélia, da esposa. E, portanto, nós ouvíamos falar, o tio Álvaro chamava o Salazar o Toy, que é para não ser identificado nas conversas, ele era radiotelegrafista, trazia muitas notícias, era uma pessoa que estava sempre, o meu pai até dizia, o Álvaro, tem cuidado com o que dizes, tal. Portanto, aquelas coisas de quem tinha que ter autocontrole e portanto, desde o início que as conversas foram sempre tidas. Eu sempre fiquei a ver aquilo que me parecia melhor. Desde novo que eu sempre tomei dianteira. Tomei dianteira, não no sentido das lideranças, ninguém é líder porque escolhe ser líder. As pessoas são líderes porque lhes dão ocasião para isso, porque assumem riscos em determinadas situações e porque só vai atrás de alguém quem consegue correr riscos. Uma pessoa que diz, está comprometido com aquela causa, com aquela ideia. E eu sempre procurei ser assim. Procurei sempre saber quem são as pessoas com quem eu conto, quais são as ideias que se deve defender em cada momento, mas também que condições é que aquela ideia tem naquele momento para poder surgir e ter êxito. Porque a política não é só ter ideias, é criar as condições para que essas ideias possam depois ganhar, no sentido de serem levadas à prática. Bom, é aí que aparece o senador. O senador Vera Cruz era um homem do seu tempo, republicano, a maçonaria está a ser estudada também em Cabo Verde. Pois é. É uma grande instituição, no sentido de que, grande instituição, eu não sou maçom, que fique claro, porque às vezes agora há essa ideia de identificar as pessoas e tal, não, mas estudar a maçonaria em Cabo Verde é muito importante para aquilo que o Mário Pinto de Andrade chamou o proto-nacionalismo. Tem até um livro sobre isso. E, portanto, o senador chega ao Parlamento português e, de facto, até um liceu, como vocês sabem, o liceu, eles não queriam dar o liceu. O senador deu a casa dele para o liceu. Depois não havia dinheiro, eu pago os professores. Quer dizer, não havia... Que pretexto é este? E chega a ter um desabafo a dizer, se é assim, então é melhor sairmos daí e ser independentes. Ora, as ligações do senador, quer ao Brasil, quer aos Estados Unidos, de uma família de armadores, de pessoas de navios, etc., portanto, havia um grande trânsito e grandes contradições. Cabo Verde, aliás, tem que ser estudada por aí. As contradições múltiplas da sociedade cabo-verdiana, que alguém acha que às vezes isso é uma coisa menos boa, mas não. Isso é da essência da cabo-verdianidade. E, portanto, há às vezes pessoas que se julgam donas da cabo-verdianidade. A cabo-verdianidade não tem donos, felizmente. Ela é feita por quem tem a possibilidade de estudar, opinar, e não há cabo-verdianidade ou angolanidade sem contraditório, sem oposição de ideias, e é aí que se constrói depois, eu não sou muito de consensos, mas é aí que se constrói uma maioria que pensa e que diz, bom, o caminho é por ali. Logo,
a questão da identidade de Cabo Verde, que está muito mais ligada ao movimento de Claridade, ao Baltasar Lopes, ao Jorge Barbosa, aos poetas das Mornas, etc., o Eugênio Tavares, todos eles têm um contributo grande, criadores, intérpretes. Em Cabo Verde, a música é de facto uma expressão fortíssima da cultura. E também a poesia, porque não há Mornas, por exemplo, sem poesia. Não há possibilidade de cantar ou contar a diáspora se não cantando-a. E isso faz parte, por isso é que o PAIGC é partido africano, não é? Para mostrar aos cabo-verdianos que a sua pertença é ao continente africano e é no seio da africanidade que a cabo-verdianidade se coloca. E, portanto, sem desprezar os outros contributos, como é evidente, porque se a balança pende muito só para um lado, também depois fica uma cabo-verdianidade truncada dos outros contributos, como é evidente. Logo, o senador foi uma figura central. Quando fui lendo os discursos, os artigos dos jornais, etc. e tal, os historiadores têm opiniões diferentes. Isso não contou para nada, isso não teve importância nenhuma. Outros dizem que teve uma importância central. Não importa nada a opinião que se tem, ele foi quem foi e pode ser interpretado da forma que se entender no seu contributo para o proto-nacionalismo cabo-verdiano. Uma coisa é certa, foi esta geração. Isto já começou lá na Revolução Liberal. Pois. Depois cresceu em pessoas, em ideias, e a Revolução Republicana foi muito importante em Cabo Verde. E, portanto, há uma classe política até que está firmada nos jornais, há livros sobre isso, há investigação sobre isso. Portanto, nós temos, de facto, uma história em Cabo Verde, e sempre eu a falar de Cabo Verde falo a partir de fora, não tenho nenhum intuito de entrar por dentro de Cabo Verde, porque eu, afinal, o facto de ser filho, neto e bisneto de cabo-verdianos e tios e primos, etc., não me dá legitimidade para entrar pela cabo-verdianidade, mas a partir de fora, com as prisões identitárias e de origens, dizer que é de facto um processo em construção. E como dizem, agora não consigo lembrar-me dos historiadores, mas até o Presidente da República creio que disse isso, em Cabo Verde a nação nasceu antes do Estado. E, portanto, as pessoas identificavam-se como cabo-verdianas desde muito cedo, não é? Já no século XIX havia a ideia de nós somos cabo-verdianos. E, portanto, os cabo-verdianos, onde quer que estivessem, eu lembro-me bem das visitas da Voz de Cabo Verde a Angola, não é? Quando o Bana aparecia com a Voz de Cabo Verde, e os cabo-verdianos todos juntavam-se para ir aos espetáculos, para receber o Bana, para receber a banda, e como se juntavam às vezes para pagar determinado tipo de viagens dos que iam para o contrato em São Tomé. Lembro-me da Liga dos Amigos de Cabo Verde em Angola, da Liga Africana, e, portanto, todos esses vínculos mostram que há uma nação em construção, mas de alguma forma já construída antes da independência. E isso deu à luta de libertação nacional também uma dimensão própria, enquanto que a angolanidade ainda hoje é um processo em construção, e por isso é que está no hino nacional e nos lemas do partido do MPLA, está um só povo, uma só nação. Isso tem que ser dito, é uma meta. Em Cabo Verde, creio que a nação, sempre uma nação aberta, sempre uma nação em diáspora, a de desafiar fronteiras e limites, mas já existia antes do Estado. Isso facilitou depois também a solidez do Estado. Cabo Verde, todos sabemos, não interessa o PIB, não interessa nada desses medidores que andam para aí. Cabo Verde é hoje um Estado que em África é respeitado, não por ser rico ou outra coisa qualquer, mas porque tem um capital humano único no continente, e isso é muito importante também para quem se considera, ainda que à distância, cabo-verdiano fora de Cabo Verde e sem a nacionalidade. Pondo-nos a comentar aqui, começando pelo senador Vera Cruz, é uma figura que antes o professor acho que o professor chegou a escrever um artigo sobre o senador Vera Cruz, não é? Acho que
Eu encontrei-me com aquele artigo algures na revista Da faculdade. Direito e Cidadania, Sim, acho eu, que sim, era do antigo Presidente da República. Sim, do Carlos Fonseca. Sim. Exatamente. Eu não tive a oportunidade de ler, mas encontrei-o na biblioteca. Já agora fica aqui a informação. Revista Direito e Cidadania tem vários volumes com textos, tantos espalhados ali, doutrinários, jurisprudenciais, interessantes sobre a ordem jurídica cabo-verdiana e não só, não é? Mas o senador Vera Cruz, a imagem que eu, sendo uma pessoa que nasceu quase 2 séculos depois, a imagem que paira é que foi uma pessoa que, do seu tempo, soube ler as aspirações daquele tempo e tentou colocar isso para a frente de forma em que pudesse impactar na realidade dos cabo-verdianos. E o facto que aconteceu com o primeiro liceu em São Vicente demonstra isso. E o senador Vera Cruz, eu acho que é uma parte integrante do vasto conjunto daqueles cabo-verdianos que fizeram parte daquilo que hoje em dia em Cabo Verde se chama madrugada cabo-verdiana. Aquelas pessoas que, antes da independência nacional, antes de 1975, portanto, já tinham dado passos em busca de sedimentação daquilo que é a consciência do cabo-verdiano. Isso foi paulatinamente, de acordo com o tempo. A construção da identidade cabo-verdiana, os especialistas dizem que existem 3 fases, não é? A primeira fase é a fase dos nativistas, em que provavelmente o senador viveu aquela época. Nós temos aqui sempre um debate historiográfico importante e Cabo Verde gosta das suas querelas doutrinárias e tal. E, portanto, eu não tenho cultura histórica suficiente para adentrar-me por aí. Mas há uma coisa que fica. Eugênio Tavares escreve em crioulo. E a assunção do crioulo como uma maneira, normalmente não fala crioulo por causa do sotaque, não fala crioulo por causa de estragar a forma como se fala, etc. e tal, mas Eugênio Tavares veio, e Eugênio Tavares, como sabem, perdeu os pais e foi adotado por alguém da minha família lá para trás também, e portanto havia essa ideia de que ele, aliás, agradece várias vezes, é uma tia-avó, a forma como educou, e também ligações à Madeira, também um médico madeirense e tal, portanto ele tem ali uma base, o Eugênio Tavares tem uma base. Depois a coisa progride, e progride de forma a que nós consigamos dizer, olha, há certamente em determinada altura um momento em que, quando se vem em representação política para Portugal, e se chega a Portugal e que tudo o que é para discutir de Cabo Verde é não. Aí nós assumimos uma consciência política quando, estando noutra terra, estando no meio de outra gente, temos de encontrar soluções. Nós descobrimos que afinal não somos pertença nem daquele território, nem daquelas pessoas. E portanto isso dá a consciência de que afinal eu sou de lá, eu venho de lá e eu tenho que puxar as coisas. Todos os discursos do senador sobre o Porto Grande, o Porto de São Vicente, todos os discursos relativamente às taxas, aos impostos, os discursos relativamente à necessidade de conhecimento. Já não está aqui nada. Como é que não está nada? Quer dizer, não é preciso escrever tudo. Homens da ação política às vezes não têm tempo para escrever. Todos sabemos isso. Ou bem que se está na ação política, ou bem que se está nas reuniões, nas discussões, ou bem que a gente se retira para escrever textos. Falou-se da Amílcar Cabral há um bocadinho. A Amílcar Cabral, estudando, não é? Claro que a Amílcar Cabral é uma figura política importantíssima para todo o continente africano. Há aspectos de mito, que isso não me importa muito, e há aspectos de dizer qual é a ação. É ler os textos. A melhor forma de ganhar tributo, ou dar tributo, e é isto que eu procuro, como tu sabes, aqui no Núcleo de Estudantes Africanos, que nós temos aqui muitos estudantes completamente alienados, sem nenhuma consciência política, sem nenhuma vontade de conhecer. Ao ouvir este episódio, provavelmente vão tentar mudar de paradigma, espero eu, não é?
Sim, mas tu sabes isso, que é uma realidade que nós temos que enfrentar. Infelizmente. E por isso é que nós temos os cadernos de resistência, por isso é que nós vamos falando, nós vamos tentando fazer coisas. Coisas no pouquíssimo tempo que sobra. Mas dar uma consciência política, falar da história, dar os textos. Portanto, textos de todos aqueles que, em determinada altura, mesmo o Senghor, que às vezes é um pouco incompreendido, o Senghor dizia várias vezes, há fases. Ele marcou muito bem, houve uma fase da negritude, porque o colonialismo era racista e, portanto, tinha ali era preciso falar do tema, era preciso pegar no tema. Depois disse, agora vamos sair deste paradigma e vamos entrar no paradigma da africanidade. Portanto, saiu da negritude e entrou na africanidade. E a africanidade foi importante porquê? Porque em determinada altura surgiu a Conferência de Bandung, os não alinhados, e hoje que nós assistimos a uma Europa que perdeu qualquer possibilidade de liderar as guerras do direito, as guerras pelo direito. A Europa ainda se vê a si própria como um paradigma de Estado de Direito e democracia, mas depois a gente vai ver o que é que se passa em Gaza, o que é que se passa na guerra da Ucrânia. E vemos a suposta superioridade civilizacional. Isso, e vamos ver, depois dizem, o critério da proximidade, tentam se justificar, dizem, não, há 18 pacotes de sanções contra a Rússia por ter violado a Carta das Nações Unidas e invadido a Ucrânia, por razões de segurança que invocou, e diz, não tem nada que invocar, não pode invadir, e Israel por razões de segurança. Invade quem quer e a Europa diz que pode. Ataca quem quer e diz que pode. E considera que o que se passa em Gaza é muito mau e estão todos cheios de lágrimas de crocodilo, mas são incapazes de pôr uma única sanção a quem está a colocar aquele problema. E, portanto, não se pode falar disto com esta ligeireza, mas é só para dizer que a Europa, infelizmente para todos nós, vai perdendo a ideia de referência de direito, democracia, Estado de Direito. Dizem que é critério da proximidade, mas qual proximidade? Lisboa fica mais perto de Gaza que fica do Donbass ou do Lugansk ou daqueles lugares para lá. Portanto, isso é um critério de proximidade. E qual é a preocupação? Se não é proximidade, o que é? É voltar às ideias padrões do neocolonialismo. São questões de pertença racial, de pertença geográfica, nacional. Qual é a base que permite à Europa dizer uma coisa ali na Ucrânia e dizer outra completamente diferente na Palestina? E, portanto, nós, sobretudo aqui na Faculdade de Direito, a comunidade que vem de povos colonizados tem que se perguntar se isto pode ser feito aos palestinianos, não é? Se Nelson Mandela, que era líder do continente e continua a ser um grande líder do continente, disse que não há verdadeiramente independências em África nem povos livres sem que a Palestina tenha o seu próprio Estado, como é que nós estamos de braços cruzados a olhar para isto com o sentido de oportunidade e tal? Não pode ser. As lutas anticoloniais, as lutas pela autodeterminação e pela independência, não são lutas fechadas. Prestem atenção ao hino de Angola, não é? O internacionalismo, a solidariedade com os povos que ainda não têm Estado, as lutas contra o racismo e contra o apartheid, continuam com uma atualidade tão grande que não estudar as lutas do passado, não estudar a forma como se construíram as vitórias nessas lutas, é ignorar completamente a condição atual das comunidades africanas e não confundir sempre comunidades africanas com comunidades de pertença racial ou outra, porque já disse várias vezes que aquilo que pior nos pode acontecer é dividirmos-nos com aquilo que o colonialismo fazia, que era dividir-nos em função dos tribalismos, dos racismos, etc. As lutas anticoloniais têm que ser lutas sobre ideias, sobre futuro, sobre dignidade, sobre pertença. E, portanto, dividir-nos dessas maneiras é dar armas ao nosso adversário. Eu não falo de inimigo, eu não tenho inimigos, tenho adversários e por isso... E sempre achei que eu não troco uma lágrima por uma bala. Balas e tal. Eu compreendo quem foi para a luta armada, porque era na altura a solução. Eu sou daqueles que considero que não há arma mais eficaz que o direito. Mesmo que agora eles se tenham esquecido do direito e a Europa virou completamente as costas ao direito internacional, ao direito humanitário, a tudo isso. Agora é a hora da África. Agora a África tem que pegar no facho do direito e com universidades, com universitários, com uma elite cultural, é a nossa hora de dizer só pelo direito
pode haver um direito comum da humanidade onde vale a pena viver. Nós temos que lutar contra a degradação climática, temos que lutar contra as injustiças sociais e, sobretudo, as injustiças geográficas entre o Norte e o Sul. Temos que lutar por uma série de reposições que resultam daquilo que o colonialismo tirou, mas sem acrimónias, sem dedos apontados, sem acusações. A nossa maneira de estar é futuro. E só pelo direito, creio eu, mas de respeito a ideias contrárias, a maior armadilha em que os neocolonialistas nos podem colocar é nisso. É prender-nos na prisão do ódio. Portanto, se nós conseguirmos resistir ao ódio, à vingança, a pagar aquilo que foi feito com aquilo que se vai fazer, nós se resistirmos a isso, essa é a superioridade moral de uma luta anticolonial em que eu acredito. Eu acho que nós hoje, e sobretudo a geração mais jovem, nós temos de ser capazes de interpretar as coisas e de tentar perceber o rumo que as coisas estão a levar. Para tal, Amílcar Cabral já dizia que a hora é de ação e não só de palavras. Ou seja, nós devemos deixar de lado as palavras bonitas, porque às vezes é isso que vemos, discursos preparados, bonitinhos. O Brasil disse isso agora. O Brasil, a propósito desta conferência que houve em Sevilha, das Nações Unidas para combate à pobreza, os brasileiros disseram isto não pode continuar assim. Só palavras bonitas, só boas intenções, mas, por exemplo, a ação. A Europa hoje gasta em armamento imenso dinheiro e depois esse dinheiro já não vai para a ajuda ao desenvolvimento. A Europa diz, nós somos os que mais ajudamos. Não estamos aqui a fazer competição de quem ajuda mais. Estamos a dizer é que as ações da União Europeia revelam quais são as escolhas dos políticos da Europa. E os políticos da Europa têm escolhas ligadas à sua segurança, ligadas ao armamento, não são escolhas que os europeus façam e de acordo com o discurso que têm. O universalismo está, de facto, hoje a abandonar a Europa. E infelizmente, a Europa tinha sido sempre, mesmo em períodos em que havia contradições, havia sempre alguém na Europa que levantava um discurso forte contra violações do direito internacional, violações dos direitos humanos, do direito humanitário. E hoje, mesmo na comunicação social, é um discurso de sentido único, polifónico, feito a várias vozes, mas um discurso de sentido único. Eles dizem todos o mesmo e estão a preparar-se para que os seus eleitores, a sua opinião pública, parece-me que cada vez um menor número de pessoas vê televisão, porque de facto já ninguém acredita naquilo que lá se passa. Mas em democracia instituíram censura e têm um controlo férreo sob a capa de uma grande liberdade, e isso é que é preciso que nós tenhamos consciência política para entender isso. Não é? Que sob a capa de uma enorme liberdade, nós não temos liberdade de ser quem somos, de dizer o que queremos. Não podemos, por exemplo, falar do nosso não alinhamento como um refúgio moral no mundo que está degradado. Não aceitam isso. Ou somos a favor ou somos contra. Veja, por exemplo, os BRIC. Os BRIC apareceram. Aqui na Europa, os BRICS são entendidos como um grupo que surgiu para prejudicar o Ocidente, atentar contra o Ocidente. Mas porquê? Quer dizer, qualquer coisa que apareça e que conteste o domínio global da Europa e dos Estados Unidos, aparece que é isso. É uma mania da perseguição. É uma mania da perseguição, quer dizer, quem é que se pôs contra quem quer que seja? Agora, que nós temos direito de organizar-nos entre nós e de termos sistemas alternativos, é claro que sim. Porque nós estamos a ver, por exemplo, na guerra da Ucrânia, 18 sanções contra a Rússia, 0 contra Israel. Afinal, as sanções económicas não são para castigar quem viola direitos humanos. As sanções económicas são para impor interesses desses países que têm poder económico. Então, não vamos ser burros. Porquê é que vamos dar tanto poder económico a quem o usa desta maneira? Temos que ter um bocadinho mais de esperteza e dizer, se as sanções económicas, afinal, não são para punir países que violam a Carta, que violam os direitos, porque vimos no caso de Israel que é o contrário. Repare as contradições deles. O primeiro-ministro de Israel está a ser procurado pelo Tribunal Penal Internacional. É um foragido. Viaja para onde quer. Até já veio aqui a países europeus e tudo. O presidente da Rússia está a ser procurado pelo Tribunal Penal Internacional
por um crime. Não se pode aqui fazer gradações entre crimes, mas uma coisa é um crime de genocídio, outra coisa é um crime de rapto de crianças, não é? E toda a gente ficou satisfeita porque o presidente da Rússia não podia viajar para o Brasil, para ali para lá, andavam a dizer, cuidado, os países africanos têm que saber que se aderiram ao Estatuto do Tribunal de Roma, têm que cumprir e tal. Então por que é que não se diz o mesmo para os outros? Portanto, é estas contradições permanentes que nos compete dizer, não nos enganem, não nos enganem. Não vale a pena, se os nossos jovens estão a ver televisão e a acreditar naquilo que lá é dito, tem que haver alguém que diga, pois, mas há outra maneira de pensar, há outra maneira de fazer. A narrativa, ela própria, está a ser passada uma mensagem, que é uma mensagem própria de um lado, que está a ser passada como notícia, como informação. Ora, aquilo não é informação. Aquilo é uma narrativa muito sectária daquilo que está a acontecer no mundo. Vejam, por exemplo, quantos minutos de emissão são dados a uma pessoa que morre por um ataque russo numa fila aí, que está para ir buscar pão ou comida, e quantas pessoas morrem na faixa de Gaza já, que estão apenas a procurar comida porque usaram a fome como uma arma de guerra, o que é dito quando isso acontece de uma forma muito mais tenue na guerra da Ucrânia quando acontece em Gaza. E, portanto, as horas de emissão, a narrativa que é adotada, quem fala, nós estamos sempre a ouvir falar aqueles que não são os que deviam falar, não é? Nem há igualdade, não há um contraditório justo. E por isso, creio que nós temos um trabalho muito, muito grande para fazer. Exato. E lembrar que a África pode ser, num futuro próximo, um continente que, apesar das suas contradições, das suas fragilidades, das suas jovens democracias, aquele que vai dizer a ação... Estar a favor do direito é ser ativo, é colocar em tribunal. A África do Sul teve aqui uma atitude de coragem excelente, que neste sentido foi atacadíssima, tem sido atacadíssima. A África do Sul o que fez foi, eu não vou bombardear ninguém. Eu vou a tribunal, porque foram vocês que disseram que é o Estado de Direito e tal, eu vou a tribunal dizer, e o que é isto? E o que é isto? E depois verificamos então quem estava a favor e quem estava contra. Isso deu-nos também a dimensão daquilo que se está a passar hoje aqui na Europa. Conforme estava a dizer, são discursos ocos por dentro, não é? E que infelizmente acabam por passam por muitos lugares, e aquilo infelizmente acaba por demonstrar que a retórica neocolonial está muito forte, está muito presente nos dias de hoje. Claro que não se assume como tal, mas é estudar os conteúdos. Óbvio. E nós temos de saber compreender, e nós, africanos, devemos ser capazes de situarmos-nos geopoliticamente. Para tal, devemos compreender a razão das coisas. E no caso de Cabo Verde, aqui mais uma vez, tentar perceber quais foram os passos, as etapas de construção daquilo que é a identidade cabo-verdiana, desde a chamada madrugada cabo-verdiana, como disse, até a independência, até a geração da Amílcar Cabral. Por exemplo, na altura em que houve, só para ver como é que a solidariedade internacional sempre esteve muito presente, e Cabo Verde foi um povo que sempre, Cabo Verde, e quando digo Cabo Verde, posso dizer também outros povos africanos, que sempre, na altura das lutas para a libertação nacional, sempre estiveram na ordem do dia dos apoios. O caso do Cabo Verde, quando o Brasil tomou a sua independência em 1822, isso teve impactos em Cabo Verde, mas também em Angola. Sim. Naquela altura já, as pessoas começaram a revoltar-se. Em Cabo Verde houve até uma revolta em 1822, naquele ano, precisamente para combater as injustiças que a situação colonial impunha na altura. Sim. E só te interrompo a dizer assim, sim, passa a publicidade. Eu publiquei um artigo que tenho estado a desenvolver, mas enfim, sobre isso, sobre as ligações entre Brasil, Angola e Cabo Verde. Exatamente na independência do Brasil, porque na independência do Brasil, Cabo Verde pediu adesão, quer dizer, grupos pediram adesão, Angola pediu também adesão. Depois houve alguma confusão por causa do reconhecimento do Brasil, a Inglaterra queria isso, Portugal ficou um bocado muito bem, a condição que nós damos para reconhecer a independência do Brasil, Portugal como antiga potência colonial, não levam mais nenhuma colónia para o Império Brasileiro, como então se chamava, e Dom Pedro, depois de muita conversa, acabou por aceitar essa condição e não integrar Angola, Cabo Verde, etc., no movimento de contestação ao colonialismo português.
Até porque, como sabes, a independência do Brasil, infelizmente, não produziu logo frutos. Quer dizer, a escravatura foi abolida décadas depois. A grande parte da luta anticolonial acabou por ser corporizada por escravocratas e, portanto, o Brasil teve ali algumas contradições iniciais. Estudar os Andradas, que foram um grupo que apareceu, uma família, e, portanto, a contestação a Dom Pedro muitas vezes é cantada como uma grande coisa de brasilidade. Foi muito mais reacionária do que propriamente uma coisa ligada a soberania. Não era para os fins que nós pensávamos, era afinal para continuar determinado tipo de práticas e de comportamentos. E, portanto, eu estudei isso e espero agora aprofundar um pouco mais, mas as funções de diretor não deixam, seja como for. Tudo no seu tempo certo. Tudo no seu tempo. Aliás, vou-te pedir desculpa, mas daqui a um bocadinho vou ter que acabar aqui, que tenho uma aula. Sabes que, apesar de ser diretor, continuo a dar aulas. Pois, já falámos sobre muita coisa, mas o essencial é perceber que já naquela altura havia indivíduos republicanos, não é, que começaram a dar passos. E no caso, por exemplo, da Palestina, 70 anos atrás, Amílcar Cabral já alertava, já chamava para a atenção. Todos os líderes africanos. Para a situação que se vivia na Palestina nos anos 60. Sim. Que dos anos 60 para cá... Só piorou. Pois, exatamente. Só piorou. Aliás, os africanos devem estar atentos. Devem estar atentos e deviam, com todo o respeito, eu sei as limitações de quem exerce o poder político, mas era muito importante que o nosso continente, através da União Africana, tomasse uma posição firme nessa matéria. Porque nós não podemos permitir a matança que está a acontecer aos olhos do mundo. E está a acontecer aos olhos do mundo porque existem jornalistas corajosos. Porque o governo de Israel, desse primeiro-ministro, não pode-se confundir Israel com esse governo que está lá agora, porque são coisas distintas, e nós também sabemos muito sobre Israel e sobre a autodeterminação e o direito ao Estado, etc. Não vamos discutir isso agora, com certeza que é assim, mas este governo de Israel tirou uma das coisas que era aceita quase universalmente, que era o Holocausto judaico. Foi uma coisa tão fora de tudo que, como dizem alguns homens da literatura e da cultura judaica, não tem palavras que consigam dizer aquilo. Então havia uma exceção. Israel tinha uma exceção. Quando invocava direito de defesa, qualquer forma como ela se defendia era aceito pela comunidade internacional, porque eles tinham esse crédito de se defender por causa daquilo que tinha acontecido. E este governo de Israel conseguiu retirar essa exceção do Holocausto que permitia a Israel fazer. Porquê? Porque foram além do limite daquilo que é humanamente suportável. E é por isso que ajudar os israelitas que se opõem a isto, e são muitos, e, portanto, uma sociedade como é a sociedade israelita, que é uma sociedade democrática, já duvido que o Estado neste momento seja, mas pelo menos a sociedade é uma sociedade muito rica, muito culta e muito política, muito politizada. Nós temos que apoiar os israelitas para que não sejam representados por este tipo de pessoas que agora governam o Estado de Israel. Vamos ter todos fé que a União Africana, a nossa palavra, consigam estancar uma hemorragia que está a levar o povo da Palestina a uma situação absolutamente incrível. Mas é uma matança programada, sistemática, bem feita, sempre com atos que prolongam o sofrimento e o massacre, o uso da fome como arma de guerra, bombardear refugiados nas suas tendas, com o pretexto de estar a perseguir terroristas, etc. Isso é uma coisa que, cedo ou tarde, vão ter que se sentar no banco dos réus. Ao contrário deste governo de Israel, que executa os seus adversários, ou aqueles que aponta como inimigos, sem lhes dar sequer a possibilidade de um julgamento, nós, professores de direito, como é que vamos aceitar uma coisa destas? Como é que vamos aceitar dizer amanhã? Está-se agora a dizer que a Europa diz que só assina protocolos de colaboração e tratados internacionais se os Estados africanos assinarem as convenções contra a proliferação das armas de destruição maciça, da parte nuclear, das convenções antiminas. E nem Israel se submete a essa convenção de controlo de armamento nuclear, nem respeita as regras de direito internacional. A Ucrânia está a sair das convenções internacionais
que marcam a civilidade do direito, uma pessoa pergunta como é que nos querem impor em África condições quando os próprios aliados são incentivados a fazer isso. Portanto, há muita coisa que está maldita. Eu sei que eles são muito bons a contar histórias, são muito bons a contar narrativas, são muito bons a interromper e a perguntar perguntas simplistas para tentar eliminar a força da argumentação e a fundamentação de quem contesta aquilo que está a ser dito aos europeus nos órgãos de comunicação social. Custa-me muito ver o afundanço do jornalismo europeu quando aceita determinadas coisas que são inaceitáveis. Veja, por exemplo, o boicote feito em Gaza. Israel fez um boicote e eles aceitam dar as notícias a partir de Israel e dando a palavra aos genocidas em vez de dar às vítimas do genocídio. E, portanto, nós estamos, de facto, a precisar, nós, as comunidades africanas na chamada diáspora, estamos fora, dizer, seja qual for o fim, nós temos que nos portar com a dignidade própria de quem considera que não há paz sem justiça e só se atinge a paz com justiça através do direito. Se nós continuarmos ligados ao direito, reivindicando com um discurso que pode ser indignado, mas que tem que ser jurídico, nós ganhamos, porque o direito dá a vitória. A vingança e a violência enfraquecem-nos, porque essa é a armadilha em que o adversário quer que a gente caia. Aproveito esta deixa aqui para fazer a ponte para um outro assunto que tem a ver precisamente com o direito. Dá para perceber nesta conversa como é que o professor Vera Cruz acredita naquilo que é o direito como uma forma, como um mecanismo capaz de solucionar os problemas do mundo. O direito, eu acho que é uma boa maneira da gente, enfim, terminar esta conversa. O direito é uma paixão que se transforma num amor. Um amor que é o ciúme de qualquer mulher ou de qualquer homem que se casa com uma pessoa apaixonada e que ama o direito. E já está nisto há 40 anos, não é? 40 são anos da sua licenciatura. Muitas horas a ler, muitas horas a estudar, muitas horas a praticar, muitas horas a ensinar, muitas horas de angústia. Porque tomar a palavra... Nós vivemos tempos de chumbo. O professor Paz Ferreira escreveu um livro, não é? Tempos de chumbo. Tempos de chumbo significa o quê? Dizerem que temos liberdade, mas excluírem-nos dos espaços públicos de comunicação, onde essa liberdade pode ser exercida sem interrupções, sem ofensas, sem comentários humilhantes. E, portanto, nós sabemos como. É difícil hoje ser um africano que é fiel aos seus valores e à sua africanidade. Por isso é que eu combato tanto para que nós não sejamos clones apesar de vivermos noutros lugares, de não sermos clones, de não aceitarmos aquilo que nos dizem que temos que cumprir para ser aceites. A melhor maneira de ser aceites é ser quem somos. Ser quem somos, discutir as nossas contradições, expor as nossas fragilidades, mas, sobretudo, o direito. Fora do direito, fora daquilo que o direito propicia como ambiente para contraditórios, para divergências, para diferenças, todos os caminhos são piores. Portanto, se me permites dizer assim, Mauro, também pelo teu exemplo aqui na Faculdade de Direito, de militância, de interesse e de associativismo e de representação dos estudantes, eu tenho um imenso orgulho por ser diretor de uma faculdade onde a comunidade africana não se guetizou, onde vai às eleições em listas, nem todas as listas, está de uma forma descomplexada a tratar de assuntos, mas grande parte da nossa comunidade não perde a sua matriz, não perde os seus valores, não perde a sua identidade. Mas para que isso se mantenha e para que seja assim, temos que continuar a lembrar quem somos, de onde vimos e para onde queremos ir. Eu acho que aquilo que o professor acabou de dizer sobre a comunidade africana aqui na faculdade é muito por responsabilidade sua. Desde a Fundação Núcleos Estudantes Africanos, desde aquele outro projeto que o professor sempre faz menção, a África Renasce, não é? Dos anos 80, não é? Anos 80. Portanto, mais uma vez aqui, os percursos se interligam. Há aqui uma ligação entre o professor Vera Cruz e a comunidade africana aqui, e acho que nós só temos coisas boas a ganhar com isso. A própria fundação, não é? Do núcleo, que hoje está como está, já tem pés, já consegue andar. Anda sozinho já. Portanto,
E dentro desse processo, o professor foi diretor por 2 vezes, 2007, não é? Filho, eu já fiz tantos mandatos que eu não sei. Eu nem gosto de contar isso porque eu só tenho futuro, não gosto de falar do passado. Mas, de facto, eu não, a única coisa que fiz foi ajudar. Eu sou um membro da comunidade igual a qualquer caloiro que lá está. Então, resume a sua prestação em ajudar? Não, eu ajudo, Nesta crio, palavra? milito, não, é mais do que isso. Eu sou um membro. Estou a dizer é que é uma coisa horizontal. O núcleo tem os seus dirigentes e tal. Eu o que faço é não permitir que a faculdade se esqueça da sua comunidade africana, não permitir que a comunidade africana se esqueça que é uma comunidade africana e, sobretudo, dar à Faculdade de Direito, como diretor é esse o meu contributo também, dar à Faculdade de Direito aquilo que ela é, porque aquilo que ela é resulta dos brasileiros, dos africanos, dos portugueses das várias regiões de Portugal, mas, sobretudo, estes contributos são contributos que estão politizados, que estão presentes na vida política da escola, e esse contributo é importantíssimo para que a escola continue a ser uma escola de direito, uma escola de cidadania, uma escola de igualdade, uma escola de justiça. E tenho muita vontade que nós continuemos a formar os políticos, quer os políticos portugueses, quer os políticos de todos os países de expressão oficial portuguesa, do Brasil e também em África e em Timor e onde for, porque a Faculdade de Direito continua a ser, com todo o respeito pelas demais e pelas opiniões diferentes, uma das grandes escolas do saber jurídico que se expressa em língua portuguesa, e os africanos são parte imprescindível dessa expressão que a Faculdade de Direito também é. Certo. E isto tudo dentro da sua larga experiência na vida académica de 40 anos, acha que isso acaba por influenciar um pouco as outras coisas, as outras experiências também que vivenciou na sua vida académica? Por exemplo, será que isso tem alguma ligação com o facto de ter ido para o grupo de ciências histórico-jurídicas? Sim, eu sempre achei que tudo aquilo que eu queria ser partia de um conhecimento profundo do que tinha sido. E, portanto, o estudo da história do direito, o estudo da origem do direito em Roma, o estudo das etapas e, sobretudo, uma história que fosse... Eu sempre procurei estudar a história daqueles que não escreveram a história. E, portanto, aquilo que não foi escrito nos livros de história, mas que saltava dos factos que lá estão. E, portanto, essa outra história, essa história de quem não ficou para a história, sempre me interessou muito. E, portanto, a saída para o grupo de Ciências Históricas Jurídicas não teve nada a ver com isto ou com aquilo, porque era um grupo com menos pessoas e tal. Não. Eu escolhi Histórico-Jurídicas com uma consciência clara que a minha carreira jurídica, depois de ter passado por outras profissões, que a minha carreira jurídica tinha que ser juridicidade a partir da historicidade do direito. E por isso fui por ali e não estou arrependido. E já agora, pode partilhar connosco aqui as outras profissões que teve ao longo da sua vida? Eu procurei a carreira diplomática, mas não era para mim. Procurei a carreira da magistratura judicial, mas não era para mim. Tentei algumas carreiras de profissões jurídicas, advocacia, etc. E entendi que tudo isso me fazia perder tempo. São opções de vida. Tenho, felizmente, uma família que me permite ser só professor de Direito. E isso faz com que, voltamos ao princípio da nossa conversa, eu possa estar na faculdade de manhã à noite e tudo aquilo que eu faço aqui é muito pouco em relação àquilo que eu ainda posso fazer. E por isso é que eu, apesar da minha idade, sinto-me com 18 anos e com muita força para trabalhar e para fazer as coisas todas que eu acho que a faculdade precisa que eu faça. Só peço desculpa à faculdade pelos erros que cometo e se, por acaso, na forma como decido, às vezes fica uma pessoa ou outra para trás ou há uma decisão ou outra em que o acerto é menor, ficam as minhas desculpas pedidas a todos e, sobretudo, à comunidade africana da Faculdade de Direito que vê em mim sempre tem uma grande expectativa naquilo que eu posso fazer e eu posso na medida em que me deixam. Mas agradeço também muito o apoio que sempre me deram e que eu, embora seja imerecido, porque claro que esse apoio vem muito também da relação forte que nós temos e de uma solidariedade entre nós, eu ainda espero fazer muito pela comunidade africana nos anos que tenho pela frente. Pois, e os desafios são vários, não é? E não vão acabar agora, infelizmente, mas tenho a total certeza que o professor não se arrepende. Não, nunca. Pelo contrário, arrependo-me de não ter feito mais e de não me ter candidatado mais vezes e de não ter falado mais alto,
e de não ter dito coisas mais contundentes. Esses são os meus arrependimentos. Mas pronto, cada época o seu discurso, e agora o discurso é um bocado mais limitado pelas circunstâncias em que vivemos. Isso para os nossos ouvintes poderem perceber que as saídas são tantas, mesmo em relação às escolhas pessoais, em que as coisas, embora possam parecer um pouco turbulentas, mas não estão perdidas nunca no final do dia, e nós temos, na experiência do professor Vera Cruz e na sua pessoa, uma oportunidade de aprender. Já estamos aqui na reta final da nossa conversa. Só pedi ao professor Vera Cruz que nos esclarecesse 2 pontos rápidos. Todos nós temos figuras que fizeram parte da nossa história, do nosso percurso, não é? As pessoas que reconhecemos como os nossos mestres, não é? Quais são os mestres que o professor teve no decorrer da sua Olha, vida? no plano académico, o professor Rui de Albuquerque marcou muito quase todos os que vieram fazer a carreira no grupo de Ciências Histórico-Jurídicas. O professor Rui de Albuquerque, o professor Martim de Albuquerque eram referências. Não tanto pelas ideias, não tanto pelo que defendiam, eram monárquicos, eu sou republicano. Eram figuras universitárias que sempre foram uma referência para mim. Depois, Nelson Mandela, eu vivia a luta anti-apartheid quando era muito jovem e, portanto, Nelson Mandela é uma figura marcante. No nacionalismo angolano, o Mário Pinto de Andrade, por razões várias que agora também não importa explicar, e na política portuguesa sempre há pessoas que avançam, etc. Tomás Soares é um homem cheio de contradições, muitas das coisas que ele disse e fez eu não concordo, mas o exemplo de pedagogia democrática, de saber atirar-se para as causas, atirar-se para as lutas, muitas vezes não guardar se era oportuno ou não era oportuno dizer aquilo. Portanto, grande parte daquilo que ele às vezes fazia, que era incompreensível e que eu discordava, vejo agora estes anos todos corridos, que era de facto uma figura que pode ser referência e exemplo. Portanto, desde o Rui de Albuquerque no plano universitário, mas Mandela, Mário Pinto de Andrade, Dr. Mário Soares aqui em Lisboa, não por fidelidades ideológicas ou outras, mas por aquilo que foi a sua vida e o seu percurso em prol da democracia e do Estado de Direito, são as grandes referências que eu tenho. Certo. Vários nomes e de atitudes diferentes, seja no mundo académico, seja no mundo político. Mas isso é um bom sinal, acho eu. Isso é um bom sinal. E a pergunta que eu faço agora, ligada com a primeira, é a seguinte. O professor teve os seus mestres que certamente tiveram um legado. Agora, 40 anos depois da conclusão da sua licenciatura, 40 anos depois desta vida, não é, dedicada à faculdade e às outras coisas da vida, qual é que é o legado que o professor Vera Cruz acha que tem? Ou já está a largos passos a construir esse legado? Para nós na faculdade, mas também fora. Mauro, eu nunca pensei nisso e, francamente, não tenho essa vaidade. Eu quero que, quando alguém pensa em desistir, pode lembrar do Vera Cruz. Quando alguém pensa em tomar uma atitude de cautela, pense em coragem. Se alguém quiser intervir na vida da faculdade, que se candidate, que se exponha, que diga qual é a sua ideia e o seu programa. Que alguém que vê uma pessoa ser humilhada ou maltratada, que imediatamente intervenha para que isso não ocorra. Que alguém que veja que estamos a ficar deslaçados, que a comunidade está a ser, de alguma forma, a apanhar vícios e coisas que são deslaçantes, que retiram muito as nossas prisões identitárias, aquilo que constitui um grupo como uma comunidade, que intervenha e que lute para que essa comunidade não se perca. E, sobretudo, quando alguém quiser falar de violência e de responder à violência com violência, que alguém se lembre que a maior vitória nunca vem da violência. Pode haver momentos de vitória resultantes da violência, estamos a ver que há quem acredite nisso, usando o poder que tem, mas nunca nenhuma vitória é definitiva, se não for através da justiça e do direito. Esse é um legado. Alguém se lembrar do professor Vera Cruz quando, confrontado com uma circunstância da vida, tenha que tomar uma atitude, que essa atitude possa ser, mesmo nos meus defeitos, mesmo nas coisas que eu fiz errada, que possa ser lembrada para que a atitude seja no futuro certa. Eu agradeço-te muito já agora esta oportunidade que tive de falar,
com os teus ouvintes. Eu é que agradeço. Com os teus ouvintes e dizer-te que, é claro que vou agora sair porque já estou bastante atrasado para a aula, mas queria dizer-te que para mim foi uma grande honra poder estar aqui a partilhar pontos de vista contigo, polémicos, problemáticos, mas se não fosse uma nossa vida assim, para que é que havíamos de vivê-la? Portanto, Mauro, obrigado pela oportunidade, espero que agora tu te mantenhas com a responsabilidade de quem é licenciado pela Faculdade de Direito e que também já é uma referência, mas pode, pela sua militância, ser e tornar a nossa comunidade importante aqui na escola. Obrigado, professor. E nós temos uma prática em todos os episódios de, no final, perguntar ao convidado, pedir por uma palavra, uma única palavra só, para descrever o momento, a conversa que nós tivemos. E aquela palavra servirá de título do episódio. Portanto, a maior coisa que eu retiro da nossa conversa, porque é isso que é a base de tudo, é a amizade. E, portanto, é a amizade que permite tudo, porque se não houver amigos, não há política. Certo. Uma boa palavra até, diria eu, uma palavra na linha dos nomes que os nossos episódios já saíram, os nomes tiveram uma palavra diferente que reflete aquilo que o professor Vera Cruz é. E aqui agradeço mais uma vez por todos os ensinamentos, por este momento, por esta conversa. Certamente é a primeira vez de várias outras, porque sabemos que o professor Vera Cruz sempre estará por cá pela faculdade. Obrigado. E quanto aos nossos ouvintes, agradeço por estarem do outro lado, agradeço por estarem sempre a acompanhar o nosso podcast. E este foi o nosso episódio deste mês com o professor Eduardo Vera Cruz, diretor aqui da faculdade, e creio eu que não será um exagero da minha parte dizer que o professor Vera Cruz, no âmbito do direito romano, o professor Vera Cruz era aquele magistrado dotado de auctoritas, tinha aquele saber socialmente reconhecido, porque de facto uma figura que marcou a Faculdade de Direito e que estará na história da Faculdade de Direito para tudo sempre. Muito obrigado, filho. É isso. Obrigado mais uma vez e adeus. Adeus, obrigado.